meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Né? É uma alegria podermos estar aqui novamente e vamos dar sequência às nossas atividades. É muito importante, né, que reservar algum tempo para podermos refletir um pouco acerca dos ensinamentos do Mestre Jesus. E a gente aqui reflete na ótica espírita, mas respeitando que todos os segmentos religiosos que fazem suas interpretações, suas leituras acerca do Cristo, são valiosíssimos. Né? Todos esses movimentos são valiosos, porque cada caminho desse é uma oportunidade para diferentes pessoas, com diferentes formas de compreender a vida, poderem encontrar o estímulo para poder ficar bem. Isso é o que importa, né? Para a gente ficar bem e também nos tornarmos melhores. E a Casa Espírita oferece isso também. E é por isso que aqui estamos. Na tarde de hoje, estamos muito felizes, estamos recebendo nossas amigas lá na Seara Espírita Maria de Nazaré, nossa irmã Denise, que vem a fazer a palestra pela primeira vez com a gente, e suas amigas. Como é o nome das amigas? Lúcia. Eusani e Lúcia. Então, sejam muito bem-vindas. É nossa amiga. Muito bem, muito bem. Então, sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-las, né? E esse intercâmbio é sempre muito valioso, porque a gente vai, né, vendo outras formas de apresentar um tema, outras perspectivas, além dos laços de amizade que a gente vai estreitando, né, vai ampliando o nosso ciclo de amizade, que isso é muito importante. Ainda que as pessoas, esses amigos não estejam o tempo todo ao nosso lado, mas com o Espiritismo a gente aprende que as vibrações de amor, de bondade, elas não têm limite. Então, mesmo que eu esteja muito distante, mas eu penso no meu amigo que está passando por uma dificuldade, por exemplo, está doente, ou está aperreado, ele faz uma vibração por ele, mesmo que eu não esteja ao lado dele ou dela, essa vibração vai chegar. Então, é importante a gente ter esses laços de amizade, não por interesse, mas é uma lei natural. Quando a gente faz amizade, os nossos amigos nos querem bem, vão vibrar positivamente para a gente e a gente vai vibrar positivamente por eles. Jesus já dizia, né? Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, embora a gente não tenha ainda aquele amor tão profundo ainda, mas os pequenos laços de amizade já são um prelúdio, né? Um início desse amor que a gente vai alcançar um dia. Então, eu vou ler uma pequena mensagem aqui, a título de exórdio, que é uma mensagem que o nosso irmão Tarcísio está distribuindo aí para a gente, que é uma mensagem de Emmanuel, ninguém morre. E nessa mensagem, ele diz o seguinte: não reclames da terra os seres que partiram. Olha a planta que volta na semente a morrer. Chora de vez que o pranto purifica a visão. No entanto, continua agindo para o bem. Lágrima sem revolta é orvalho da esperança. A morte é a própria vida, uma nova edição. Olha que mensagem bonita, né? Que ainda que a gente não pensasse no Espiritismo e que não falasse nenhum conteúdo espírita, aqui é uma mensagem que serve para qualquer pensamento espiritualista, né? Falando, mostrando para a gente que a morte, na verdade, né, é um recomeço, né? Que vai começar uma nova etapa, é uma passagem para um novo viver. E uma vida, muitas vezes, o que nos espera após a morte do corpo é uma vida com muito mais profundidade, muita abundância, muitas vezes. Né? E a gente, lógico, se a gente não estiver muito bem por dentro, se a gente levou uma vida assim complicada, porque, não sei vocês, mas toda família tem aquela pessoa que sempre cria um problema. Tem aqueles que querem ajudar, mas tem aqueles que sempre causam problemas. Parece que tem o prazer de dificultar a vida das pessoas. Então, as pessoas que são assim, muitas vezes somos nós, essa pessoa, merece nossa reflexão, tem que pensar um pouquinho, porque ao desencarnar nós vamos nos deparar conosco mesmo. Eu costumo dizer isso, né? A morte, a primeira pessoa que a gente encontra somos nós mesmos. Porque a gente vai se deparar com o resultado daquilo que a gente viveu durante nossa existência. Se somos egoístas, vamos encontrar um quadro de uma pessoa egoísta, ou seja, sozinhos, isolados, que só pensando em nós, e por aí vai. Mas ele diz aqui que não deve reclamar da morte daqueles seres que partem, lógico, mas a gente deve chorar, porque tem a saudade, o afastamento daquela pessoa, é natural chorar, mas sem a revolta. Porque com o Espiritismo a gente aprende que quando a gente chora com revolta ou com desespero, aquele que partiu, ele sente essas vibrações. A gente falou, né, das vibrações que não tem, assim, ele pode estar muito distante, mas as vibrações chegam lá. Se ele ficar muito aflito, chorando por aquele que partiu, ele vai estar lá no mundo espiritual se readaptando, né, a nova etapa, mas aí vai sentir aquelas vibrações e ficar aflito também.
Então, se a gente quer bem esses parentes, a gente deve chorar por saudade, mas sem revolta, sem desespero. A gente fica ali no nosso cantinho, não precisa querer pular para dentro do caixão, né? Junto, esses desesperos que a gente vê por aí. E, boa tarde. Então, ele termina dizendo que a lágrima sem revolta é o orvalho da esperança. Realmente, porque quando a gente chora com respeito, é aquela saudade, a gente sente saudade mesmo daquele que partiu, com aquele carinho, aquela lembrança boa, isso vai ajudar aquele que está partindo, que vai dar esperança de que vamos nos encontrar no futuro. A morte é a própria vida numa nova edição. Então, meus irmãos, é isso. Né? Vamos dar início ao nosso trabalho com essa pequena reflexão. Nossa irmã hoje vai tratar de um tema que o tema é profundo, hein? Vamos lá. O reino de Deus. O que será que é esse reino de Deus? Né? Vamos estudar com a nossa irmã. É tão bom a gente poder refletir sobre isso, porque Jesus falava, tinha algumas frases que ele utilizava, alguns termos, que às vezes a pessoa, sem uma chave que permita uma interpretação adequada, a gente fica meio confuso. O que é esse reino de Deus? E nossa irmã vai explicar. Né? Nossa irmã que já é trabalhadora já há muito tempo, lá da Seara Espírita Maria de Nazaré, e que vem compartilhar conosco hoje os seus conhecimentos. Tá certo? Então, vamos fazer nossa prece. Eu vou pedir a nossa irmã Manu para fazer a prece. Então, não. Érica quer fazer? Tu faz. Elevemos os nossos pensamentos ao alto, conectando com as energias e as boas vibrações dos irmãos espirituais que aqui se fazem presente, com o seu amor, a nos assistir, a nos acolher no nosso coração. Pedimos a espiritualidade amiga que inspire a nossa irmã que proferirá a palestra na tarde de hoje sobre o reino de Deus, né? Que venha a nós o vosso reino, que possamos viver e vibrar o reino de Deus aqui na terra, que nos coloquemos no lugar dos construtores desse reino de paz, de amor, de celebração, que, como nos lembrou Alain, que sejamos conhecidos por muito nos amar. Uma ótima tarde a todos nós e muita paz. Então, com a palavra, nossa irmã Denise. Boa tarde a todos. Que sejamos todos, né, muito abençoados neste momento para captarmos as vibrações que nos chegam no mais alto. Eu sempre lembro lá no centro de que às vezes as pessoas dizem assim: eu fui em centro tal, mas não resolveu meus problemas, cheguei lá e não saio me sentindo bem. Para a gente chegar até aqui, gente, é porque a gente recebeu várias bênçãos. Em primeiro lugar, quando aqui nós estamos, a espiritualidade já se encontra trabalhando a nosso favor. Agora é necessário nós estarmos abertos de coração, captando essas boas energias, né? Para que essas energias cheguem até nós. Aí muitas vezes nós aqui nos trancamos e o que acontece? A gente não sente os eflúvios benéficos da espiritualidade boa e amiga, mas jamais querendo dizer que eles não estão conosco, não estão nos amando, não estão nos protegendo. Então recebamos essas bênçãos hoje e sempre. E o tema, como já foi dito, que vamos conversar hoje é sobre o reino de Deus. Eu fiz algumas filas, porque esse trabalho que eu fiz, ele foi baseado em André Sobreiro, que está lá no YouTube, né? Procurei vários, mas aí achei ele muito assim, além da comunicação dele facílima, amei as explicações deles. Então a gente vai conversar sobre esse reino e a gente começa a questionar o que é esse reino tão falado. Porque se a gente for ver essa expressão no contexto bíblico, ele aparece várias e várias vezes. O reino de Deus, né, é como isso, Jesus sempre dá, né, as suas palavras, o reino de Deus é comparado a isso, aquilo, outro. E as pessoas ficam com essa. A gente conversando com várias pessoas de outras crenças, a gente vai observar que elas acreditam nesse reino que vai vir. Mas aí vai vir como se ele fosse uma coisa gratuita, vindo de lá para cá como um presente que nos é dado. A grande maioria da qual eu conversei sempre espera isso. Existe até uma música gospel que diz assim: então se verá o Filho do Homem, vindo com as nuvens, com poder e glória. Aí diz assim: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem.
Então eu acho esse hino, essa música muito bonita. Mas aí eu fico pensando, mas a gente tem que lembrar que Jesus disse o quê? Que o reino não vem com aparências exteriores. Muitos irão dizer, eu ali, eu aqui. Mas a gente tem que ver que ele não virá com aparências exteriores. Então, infelizmente, muitos de nós ficamos procurando esse reino com aparências exteriores, né? Então, esse reino será um lugar, se for um lugar, fica bem mais fácil para a gente. Porque aí a gente vai correr para essa área geográfica. Todo mundo está querendo estar lá, e eu vou ser a primeira, claro. Então, fica muito fácil. Mas a gente sabe que o reino de Deus, ele tem que ser estabelecido de uma forma diferenciada. Mas por incrível que pareça, até nós espíritas, muitos de nós, às vezes, esperamos esse reino de uma forma como quem está esperando assim, o ano novo chegar, tá? Com aquela contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, aí 4, 3, 2, 1. Chegou o reino, chegou o mundo de transição. Porque nada mais é do que estamos passando por esse mundo de transição, para que esse reino venha até nós. Agora, basta ter esse mundo de transição, como a gente sabe, né? Que estamos passando, porque o planeta, com certeza, ele vai evoluir sim. Mas se ele evoluir e nós não acompanharmos, o reino chegou para nós? É uma grande pergunta. Mas, deixa eu ver aqui, eu botei no meu celular. Há um diálogo no livro Boa Nova, que ele explica maravilhosamente bem o que é realmente esse reino. Me chamou a atenção a conversa que Jesus teve, certo? Com Hanan. Acredito que muitos já têm esse conhecimento, o livro Boa Nova é muito conhecido, né? André, sobre ele diz, não diga o capítulo, diga só, não diga o capítulo, para eu me procurar. Mas, o capítulo 3, é bem logo no início, chama-se As Primeiras Pregações. Aí diz o seguinte, Jesus, sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos. Ociosos na bondade de Humberto Campos, porque se fosse eu mesmo ia dizer, esse pessoal não tem o que fazer, não. Esse pessoal não pode ir, né? Mas é muito bondoso, ele diz, grupo de ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Aí a gente aqui faz uma parada para refletir. Imagina, Jesus está lá sentado nas adjacências do templo. E aquele grupo de homens que estudavam ali, né, que realmente tinham conhecimento, foram atraídos por ele. Geralmente as pessoas que teve contato com Chico Xavier diz que de 10 a 15 metros a aura de Chico, o magnetismo dele já era sentido, imagino, de Jesus, né? Então eles se sentiram atraídos, e ele aqui diz, né? Ele foi atraído justamente pelos seus traços, né? de formosura e originalidade, e pelo seu olhar lúcido e profundo. Então veja, mas uns deles não foram até o Cristo, não foram até ele. Porém, um deles, chamado-se Hanan, né? Hanan, que seria mais tarde o juiz inclemente da sua causa, né? Porque quem era julgado pelo Sinédrio naquela ocasião tinha aquele juiz da causa, tanto é que no livro Paulo e Estevão a gente vai ver que o juiz da causa de Estevão foi o próprio Paulo, né? Então, aqui foi Hanan, mais tarde ele foi inclemente, né? Mas ele se aproximou de Jesus e dirigiu-se com grande orgulho e pergunta: Galileu, o que tu fazes na cidade? Como quem diz assim, né? Porque existia aquele preconceito de que da Galileia não poderia vir boas coisas. Ele era um simplório homem, então não tinha formação nenhuma. O que é que poderia vir da Galileia, que estaria ali em Jerusalém? Aí ele diz: Galileu, o que fazes na cidade? Eu fico imaginando mais ou menos como às vezes muitos sulistas têm o preconceito com o nordestino. Muitas das vezes a gente da cidade tem preconceito com o pessoal da zona rural. Então, o preconceito a gente vê que não é de hoje, né? Aí Jesus diz: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modéstia
modéstia e nobreza. Então ele se espanta, né? Reino de Deus tornou sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha ser isso? Como que dizer, esse homem tão simples quer implantar o reino de Deus, né? Algo tão grandioso. Aí ele pensa, Jesus, o que é que tu pensa ser o reino de Deus? Aí ele faz, esse reino é a obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos. Veja que ele ironizou. Como quem diz, como é que pode uma obra tão grandiosa e divina estar em tuas mãos? Revidou Hanan com uma gargalhada de desprezo e, continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas tu, Galileu, para levar avante essa difícil empreitada? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução desse plano? Porque geralmente ele viu o quê? Como é que esse homem tão simples vai construir um reino assim? Aí ele pergunta se ele conheceu alguém grandioso para que pudesse ajudar. E geralmente é um pensamento nosso mesmo. Porque a gente pensa o seguinte, para se construir qualquer coisa, necessita-se ter dinheiro. Estamos errados? Não, precisa. Agora, se a gente tiver a boa vontade e começar, como diz, a ajuda vai vir. Eu digo isso porque quem conhece a Mansão do Caminho na Bahia, que Divaldo conseguiu ali, é uma obra gigantesca, com as bênçãos do Espírito. O hospital também, né, de Irmã Dulce, também lá na Bahia, é uma obra maravilhosa, bem estruturado, bem organizado, que atende tantas pessoas carentes. E o que é que ela tinha? Como é que ela começou? Então é justamente isso, a gente tem que parar com esse pensamento, porque ele pergunta logo a Jesus, né? Qual seria realmente a ajuda dele, se ele tinha conseguido algum príncipe, alguma coisa. Aí Jesus responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre humilde. Sim, observou Hanan, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Como quem diz, realmente, teus companheiros iguais a tu, o que é que vai conseguir? Né? Os ignorantes e os tolos estão em toda parte. Certamente que esse representará o material da tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina. E já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Porque como ele tinha a ideia de que vidro da Galileia não tinha nada, que supostamente tinha valor, né? Ele também era assim, aquele tipo de homem que ele recebia, né, influência de várias culturas, porque o que ele está dizendo aqui é que ele já estava recebendo a influência da cultura da Grécia, porque as estátuas lá, aquelas homenagens eram tudo no mármore. Aí como ele diz, né, por isso que ele faz esse questionamento. Já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Porque sabia que Jesus não ia ter o mármore para... Aí Jesus diz, sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade, né? Que é justamente o cinzel que faz a talha, né? Veja, sentimento e a boa vontade. É o que Jesus diz que vai construir esse mármore. Ele é bem claro a Hanan. Vou construir, meus companheiros chegarão em vários lugares, e o sentimento e a boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou. Conheces Rômulo Atena? Aí a gente vê que ele já vai para outro local. Outro local, assim, a conversa já vai muda de... Por quê? Porque ele diz o quê? Irritar Jesus. Como quem diz, tu não tens conhecimento algum. Queria realmente, como diz, né? Deixar Jesus lá embaixo, ele foi mostrar os seus conhecimentos. Então, conhece Roma ou Atenas? Aí Jesus diz, conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciências dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Perguntou Hanan. Sei sim qual é a vontade do meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente.
O sacerdote o contemplou irritado e saiu de sua frente, dirigindo-se adentro para o templo. Aí veja só que ele consegue, né? Aqui tem mais, mas o importante é a gente saber essa parte. Como ele questionou Jesus, e Jesus sempre com as suas respostas maravilhosas, dizendo como ele ia construir, fazer a construção desse reino. Mas o mais importante para mim nessa frase é quando ele define que o reino de Deus é justamente a construção dentro do coração do homem. É essa construção que deve estar em nosso coração e que Hanã, em momento algum, entendeu. E da qual as pessoas hoje ainda, começam e ainda não entendem. Porque querem algo gratuito. Querem algo que nos seja dado de graça. Porque querem a vida de Jesus, como muitos esperam. Mas aí querem que Jesus venha salvar. E o que nós fazemos para nos salvar? Eu quero que o reino de Deus se estabeleça. A gente pede até no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Mas o que eu faço para subir até a esse reino? O que é que eu vou fazer para poder ir até a esse reino? A gente sabe, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o quê? A pluralidade das existências. A gente sabe o que se fala nisso. E dentro da pluralidade das existências e dos mundos habitados, no caso, fala sobre os diversos mundos. A gente sabe que ele dispõe mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundo felizes e mundo de justamente mundo superior, ou mundos celestiais. Isso são as diversas moradas que Jesus falou para cada um de nós. Como ele disse, mas vou preparar uma morada para cada um de vós, de acordo com o nosso grau de amadurecimento. E estamos no plano Terra, no mundo ainda de provas e expiações, mas que está vindo algo que a gente chama da transição para o mundo de regeneração, dessa mudança. Agora, o que a gente deve ver é de que se o mundo vai evoluir, nós precisamos também evoluir espiritualmente. Porque nada vai evoluir, nada vai adiantar se o mundo evolui e eu permaneço na mesma, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos. O que aconteceu com os exilados de Capela? Porque as asas não é só da intelectualidade. Estamos crescendo muito na intelectualidade, A tecnologia está cada vez mais top. Mas o que é que a gente vê? O homem ainda voltado para o mau pensamento, para o coração ainda endurecido, para a revolta. Lógico que tivemos esse avanço, mas em termos de moralidade e espiritualmente falando, ainda precisamos evoluir muito. Como nos é dito no Evangelho, o nosso mundo, a gente observando, a gente já sabe que ele já passou do mundo primitivo. Por tudo que a gente já viveu, por tudo que a gente já aprendeu, pelos domínios que nós temos tecnologicamente falando. Mas aí vamos passar por essa transição. Mas para alcançarmos esse mundo de regeneração, onde ainda não vai ser esse mar de ossos, que a gente sabe disso, mas que já vamos dar um passo a mais. Agora só vai dar esse passo a mais, como disse Jesus, quando ele nos alertou: os mansos herdarão a terra. Então a gente tem que ter muito, mas muito, muito, muito cuidado, porque são os mansos que herdarão a terra. A gente tem que saber como fazer essa mansuetude. E como é que eu faço essa mansuetude dentro de mim? Aí muitos podem dizer assim, mas eu não consigo ser bobo, não consigo ser besta no mundo hoje em dia. Bateu, levou. Ainda mexeu comigo, eu estou. Mas já o cristão, ele não deve pensar assim. E a gente, eu tenho uma amiga minha, Sheila, que ela sempre dizia, ela dizia, a gente tem a mania de querer ser aquela novela Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Síndrome da Gabriela. Síndrome da Gabriela. Não, a gente pode mudar sim. Claro que o cristão ele não vai ser besta, não é isso. A gente não vai aceitar tudo que a gente quer, que as pessoas possam fazer conosco, mas a gente tem que se impor.
tem que se impor e saber o momento certo de silenciar, para que a gente evite causas maiores, danos maiores. Então a gente tem que saber isso, ter a mansuetude dentro do trabalho, dentro do próprio centro. Às vezes, quantas coisas acontecem dentro do centro por bobagens que poderiam ser evitadas. E porque a gente não soube calar naquele devido momento. Às vezes acontece tanta coisa dentro de casa, porque a gente não consegue entender o outro, né? Porque o marido chegou cansado do trabalho, teve uma contrariedade, e a gente às vezes quer exigir daquela pessoa na hora que a gente quer. Ah, fulano quando chegar vai me ouvir. Mas não pode ser outra hora não, até que você se acalma e vai conversar depois. Isso acontece com os filhos, isso acontece entre os irmãos. Então a gente tem que ver isso, estabelecer essa pacificação no dia a dia, para que a gente possa estabelecer esse reino dentro de nós. Porque esse reino ele vai ser estabelecido a partir de cada um de nós. E não esperar esse reino gratuito que possa vir de lá para cá. Né? Porque as pessoas têm essa coisa de que é Jesus que vai nos salvar. Né? Diz até assim, que será salvo tu e tua casa. Mas a gente esquece o quê? Que ao que tu semeares é o que tu irás colher. Já é dito no Evangelho. Então a gente tem que ter cuidado com o nosso plantio. A gente não pode semear o abacaxi, né? A semente do abacaxi coloca lá e depois chega lá mais tarde e querer colher maçã. Porque o que a gente semeou foi justamente o abacaxi. Então, Emmanuel tem uma frase que eu acho belíssima, que ele diz o seguinte: nós somos livres para semear, mas somos escravos na hora da colheita. E é justamente isso. Porque Deus é o amor. Mas, como diz Kardec no Livro dos Espíritos, ele é o amor. Por ele ser o amor, ele é justiça. Ele é bondade. Então, para ser justo, ele não poderia passar a mão na minha cabeça e esquecer os meus erros, não. Então, tudo que eu faço é uma nota promissória que eu assinei que no futuro vai vir para mim. Então, por isso que estamos no mundo ainda de provas e expiações. Porque o nosso passado não permitiu a gente avançar e ir para outro planeta. O nosso passado não permitiu isso. Então, a gente corre o risco da gente ser reprovado de novo, se a gente não tiver cuidado. É justamente isso que a gente tem que ter a devida atenção. Não é isso? Porque a gente tem o reino de Deus, a gente quer ter esse reino dentro da gente. Mas a gente oscila muito com relação a ele. E até chegar esse reino dentro de nós definitivo, a gente tem que ter uma luta muito grande dentro de nós. Paulo de Tarso já dizia isso. Quando ele era leitor, dizia o seguinte, que aquilo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, eu costumo fazer. É contraditório, é aquilo que eu quero, eu não faço, e aquilo que eu não quero, eu costumo fazer. É justamente essa briga que a gente tem com o homem velho e o homem novo. Estamos no conhecimento da doutrina espírita, no conhecimento cristão. E isso se alonga a todas as pessoas, independente da doutrina espírita ou não, que tenham o conhecimento do Evangelho. Não é? Porque você conhecer o Evangelho do Cristo, você já tem o norte de seguir pelo caminho do bem. Seja você católico, espírita, protestante, seja lá o que for, tem o norte, porque já conhece o Evangelho. Então a gente tem esse desejo de seguir, mas de repente a gente se vê sendo tomado pelo homem velho, pela pessoa que nós somos sem conhecimento, né, do Evangelho. Então aquilo vem a nós. É como aquela história, né, do lobo e do cordeiro, que a gente, quem alimenta mais, quem vai vencer? Né? Quem vai vencer? Tem um lobo dentro de mim, tem um cordeiro. O que é que vai vencer? Aquele que eu alimentar mais. Então aquele que eu alimento diariamente dentro de mim é que vai conseguindo tomar raízes dentro de mim. E justamente, se eu for para a opção do bem, com certeza isso vai se enraizar em mim. Porque as pessoas falam muito, e principalmente dentro da doutrina espírita, né, já que estamos nela, aí faz, porque os obsessores, poxa, existem os obsessores? Existem, porque nós não somos boas piscas, né? Temos os nossos erros, então eles nos acompanham para ver até que ponto estamos melhorando. Mas também existem os nossos mentores espirituais.
de repente a gente se vê copiando padrões de comportamentos antigos, né? Porque às vezes vimos de outras crenças religiosas e temos isso dentro de nós. Porque, como muitos irmãos falam, o inimigo toma conta, isso e aquilo outro, acreditando na figura diabólica. Nós já temos um conhecimento diferenciado. Se existe a espiritualidade, né, que é a espiritualidade boa e amiga, e aqueles que não querem o bem da gente, vai vencer qual? Aquele que a gente der ouvidos. A gente tem que passar pelo crivo da razão, as nossas atitudes, e ver quando o nosso coração está pendendo para aquilo que não é bom, que não condiz com a moral cristã. Então é justamente quando a gente vai nessa balança, a gente vai exatamente saber o que é bom para a gente. Outra coisa que é dita, né? Que a gente tem que se fazer análise conosco mesmo. O que você fez com o outro, você gostaria que fizesse com você? Essa não vai falhar. Porque se a resposta, o que eu estou fazendo com fulano, eu gostaria que fizesse comigo, se a resposta for não, com certeza não é bom para fulano também. Por quê? Porque ele é um ser humano tanto quanto eu sou. Se não é bom para mim, se eu não gosto para mim, porque eu vou gostar para ele. Então são essas nuances das quais a gente tem que fazer a autoanálise. Por isso que a doutrina espírita fala tanto em autoconhecer-se. Né? Conhece a ti por ti mesmo. Está lá no livro dos Espíritos, né? Com o antigo filósofo, que foi dito aquela coisa em Delfos. Então, a gente vai ver isso. Conhecer-se a si mesmo é fácil? Não é, a gente sabe. Porque quando a gente busca se conhecer, a gente vai incomodar, porque tem construção dentro da gente que não é legal. Mas para implantar esse reino dentro da gente, a gente tem que fazer esse trabalho. De se observar. Né? A gente tem que fazer esse trabalho. É a mesma coisa quando eu vou reformar uma casa. Né? Quando eu vou reformar uma casa, o é a primeira coisa que eu tenho que saber? O que é que eu não gosto daquela casa? O que é que eu não estou gostando aqui? O que é que não está legal? Onde é que eu posso mudar para ficar uma área mais arejada? O que é que eu posso colocar para melhorar o design? Então a gente vai analisar o que é que não está bem ali. E dali começa a fazer a reforma, né? A deixar a edificação lá embaixo para poder levantar. Então, conosco é parecido. A gente vai observar como é que está sendo minha atitude. Está sendo de acordo com as normas cristãs? Está sendo uma atitude da qual eu estou partindo para a evolução? O que é que eu quero realmente? Aí você vai ver, se não está legal, você vai colocar o reino de Deus, implantar as normas, né, de iluminativas dentro do seu coração, para a partir daquele momento fazer diferente no cotidiano. Né? Porque a gente tem isso de saber que o pensamento é energia, a gente sabe disso. Mas às vezes a gente pensa tanta abobrinha a gente pensa com relação aos outros, a gente fica muito desse pensamento. Só que a gente sabe que nós estamos envoltos em nuvens de testemunhas. E essas nuvens de testemunha sabem justamente dos nossos pensamentos. Muitos espíritos, eles conseguem visualizar nossos pensamentos. Né? Eles conseguem saber o que a gente está pensando. E é por isso que eles nos acompanham. Então, quem está na realidade, chamando esses espíritos para nos cobrar, somos nós que estamos abrindo essas brechas. Né? Diz assim, diz-me com quem andas, eu te direi quem és, sem esse ditado. Mas dentro da doutrina espírita, a gente diz-me o que tu pensas, e eu te direi com quem andas. Porque o teu pensamento é que vai realmente saber selecionar os espíritos que vão andar com você. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado com a força do pensamento. A gente, às vezes, chega num determinado local e não se sente bem. Né? Acontece muito isso com a gente. A energia da casa está muito ruim. As pessoas aqui estão muito... Tudo bem, pode até acontecer, isso acontece mesmo. A energia da casa não está bom, você chega numa casa, às vezes a dona de casa está muito atarefada, está muito aperreada. Tem pessoas que chamam nomes, são muito negativas, isso, aquilo, outro. E você pode captar aquelas energias. Mas é uma coisa, se a gente tiver o reino de Deus estabelecido dentro da gente, com relação, quando a gente for, a gente vai encontrar boa coisa.
No sentido assim, a gente não é que a gente vai encontrar boa coisa, mas a gente vai ter o equilíbrio para lidar com aquilo ali. Prova disso é nos livros de André Luiz, né? Quando eles vão, né, que saem em missões, lá para o umbral mesmo, por que André Luiz, Clarence, diz tanto a ele? Pensamento no bem, oração, vibrações positivas, André. Sempre lembrando André Luiz. Pensamento no bem, oração, vibrações positivas. Ele lembra demais André Luiz. André Luiz fica. Mas aí existem momentos até que André Luiz, ele não pode fazer determinados resgates. E Clarence vai lá, dar a mão àquelas pessoas. Por quê? Porque ali ele vai ser xingado, ele não pode se envolver com aquela vibração, né? Quantos irmãos xingam? E ele não pode se envolver com aquela vibração. Ele é o grande teste. E se você não estiver realmente em oração, você vai se envolver com aquele ambiente de forma negativa. E aí você pode deixar todo um trabalho sem ser realizado, sem a possibilidade de ser realizado. Por quê? Porque a pessoa não teve realmente o reino de Deus implantado dentro do seu coração. Por quê? Está começando ainda, está implantando, mas já não está implantado. Aí André, sobre ele fala sobre isso. Ora nós estamos no reino de Deus dentro de nós, ora a gente está. Porque nossas vibrações ainda estão assim. Sabe? Ora positiva, ora negativa. Ora a gente ama, ora a gente tem raiva, odeia, quer o mal. Às vezes até num processo televisivo. Quando a gente escuta determinadas notícias que a gente não acha legal, eu não sei se isso acontece com vocês, como diz Yasmin Madeira, mas acontece comigo. Quando eu vejo uma coisa que eu fico dizendo, não acredito nisso não. Eu não acredito que esse homem fez isso. Mas isso aí começa a ver. Tu já pensaste, depois de meu Deus, eu estou me desequilibrando, só porque eu vi o noticiário na televisão. Uma coisa assim, mas de repente a gente fica totalmente desequilibrada porque viu o noticiário na televisão. É chocante determinadas coisas, Mas para quem tem o reino de Deus implantado dentro de si, a gente sabe que o patamar é um, porque sabe a vibração é aquela. Fosse perguntar isso para Chico, para uma irmã Dulce, Madre Teresa, o patamar era o mesmo. Por quê? Porque ela ia ver naquele equivocado um irmão em sofrimento. E como Emmanuel diz, né, o malfeitor de hoje será o benfeitor de amanhã. Então eles veem o futuro. O reino de Deus estando implantado no coração do homem, ele vai ver em cada um o futuro. E não como a gente, que vê o aqui e agora. E começa a ter aquela raiva de ficar com aquilo ali, colocando dentro da gente. E quem vai fazer mal? Quem vai sentir os reveses? Nós próprios. Porque quando a gente tem a raiva, a gente sabe que aquilo ali bombardeia todo o nosso organismo e faz uma verdadeira bomba dentro da gente. Aí vem as doenças. E depois a gente está ainda reclamando. Né? Porque é uma das grandes características de espíritos como nós ainda fragilizados, é sentir as coisas e querer colocar a culpa no outro. Ah, mas eu estou sentindo isso aqui no outro porque eu estou sentindo isso. Você esqueceu da raiva que você alimentou. Ah, eu estou com a dor de cabeça. Você esqueceu do ressentimento que você tem. E é como diz, o ressentimento vai ressentir várias vezes, porque vai vivenciar tudo aquilo que você deixou lá, que ele não conseguiu deixar. É a história, né, que tem assim, daquele mestre, que o discípulo diz, eita mestre, a gente não pode, ele não podia se tocar em mulher. Mas eles estavam caminhando e tinha uma mulher se afogando. Então, o mestre foi lá e salvou a mulher. Colocou a mulher no braço, tirou ela, estava se afogando, tirou e botou na beira do rio. Então, depois voltou a sua caminhada. E o menino continuou, né, o garoto, o discípulo. Mas nós tocamos a mulher. Nós tocamos a mulher. Ele disse, meu filho, eu toquei e deixei lá. E você está com ela até agora. Então, é aquilo. A gente não pode estar relembrando fatos da qual a gente não foi bom, não foi, mas passou. A gente tem que saber sempre estar vencendo, porque senão a gente vai ficar remoendo. Isso não é bom para a gente. E o reino de Deus tem que ser estabelecido dentro de nós, para que a gente possa acompanhar tudo isso aqui, como ele diz, em definitivo. Se a gente for ver, até mesmo nos livros de André Luiz, eu não sei se é missionário da noite, deixa eu anotar aqui. Não, é no livro Sexo e Destino.
Sexo e Destino, Missionários da Luz, que tem a história de Pedro Neves, né? Que vocês lembram lá, quem leu, que ele estava acompanhando a filha em fase terminal, né? Que a filha estava em fase terminal, estava com câncer e tudinho. E o genro deles também estava acompanhando a esposa, só que o genro dele não era fiel àquela mulher. E um dia, Pedro Neves acompanhou o genro dele e viu que ele entrou numa casa de striptease, uma casa de coisa. Chegou lá, ele ficou com uma jovem dali. Quando Pedro Neves viu, a vibração dele caiu na hora, ele se revoltou, ele esmurrou o genro. Ele ficou revoltado, porque como é que a filha dele estava no leito, já para desencarnar, e aquele homem, sem o mínimo respeito, estava se divertindo com garotas, como ele diz, as garotas de programa, essas coisas. Aí ele ficou revoltado. Então, e ele tinha o quê? 40 anos, segundo André Luiz, de trabalho, de serviço em nosso lar. 40 anos de serviço em nosso lar. Quer dizer, estava ali todos os dias, lutando, querendo estabelecer o reino de Deus dentro dele. Mas a grande pergunta é, quando ele agiu nesse momento, o reino de Deus estava definitivo dentro dele? A gente sabe que não, porque uma vez você conquistando patamares espirituais, a gente sabe que não tem a queda. É como a gente costuma dizer assim, que perdeu a paciência, né? Eu perdi a paciência. Meu filho, eu estou querendo ouvir o jornal, mas está me incomodando tanto, eu perdi a paciência. Aí dei um safanões, dei uma resposta bruta à minha mulher, eu perdi a paciência. Ninguém perde o que não tem. Paciência é o patamar evolutivo construído através do teu espiritual. Você adquiriu, conseguiu vencer aquilo. Então você não tem. Se você perdeu é porque você não adquiriu ainda. Foi mais um teste para você ter que estar vencendo. Então ninguém vai perder patrimônio espiritual, né? É tanto que é no time espírita que os anjos caídos, justamente partidos, não podem existir. Porque se você evoluir espiritualmente, como é que depois você vai cair daquele teu patamar? Porque realmente não houve uma evolução, né? Ele não evoluiu. Então, é natural a gente ter isso. E o que aconteceu com o Pedro Neves foi justamente isso. Ele tinha aqueles anos de trabalho. Mas quando chegou no cargo dele, que era justamente afetar a filha dele, então ele viu que aquele homem não era legal e se revoltou. E não viu naquele genro um irmão de caminhada que pode cair também. Porque se ele estava cuidando da esposa ou não, mas veja que ele já estava cansado. Se ele foi buscar um divertimento certo ou errado, mas ele não poderia agir daquele jeito, ele teria que entender o outro também. Mas quando foi pedido a ele, solicitado, que ele usasse, né, de benevolência, de misericórdia com aquilo, ele não conseguiu. E o reino de Deus, que ele vinha estabelecendo, ele viu que foi desfeito naquele momento. Mas naquele momento ele não usou o reino de Deus. E quantos dos espíritos estão já com o reino de Deus em mundos ditos, os da quinta categoria, né, digamos assim, dos mundos felizes, mundos divinos ou mundos ditosos, mundos felizes ainda não, mas os último. Então, sim, esses espíritos puros, eles têm esse reino estabelecido, eles têm essa compreensão. Quando Jesus disse, na realidade, né, que eu e o Pai somos um, é essa compreensão que ele tem, de que Deus está em tudo, está em todos. É como nós ainda falamos assim, com relação agora a gente fala umbral. A umbral, a gente às vezes leva muito umbral como se fosse o inferno antigo dos católicos, né? O inferno pela intensa concepção. Mas o umbral, se a gente for perceber, também é um local dado por Deus. Porque Deus está em tudo, está em todos. É o que é dado para a gente de acordo com a maturidade da gente. A gente vai ficar ali um determinado período, né, para poder a gente ir se analisando. Veja, André Luiz ficou os 8 anos, até que ele passou por todo aquele processo e lembrou da oração. Então a gente tem que ver isso, que tudo é um processo que nós merecemos, nós o cultivamos para nós. E a grande oportunidade de ali estarmos. Então a gente tem que ver que todo canto e recanto do universo tem a mão do Criador, tem a mão de Deus. Basta a gente observar isso. Agora, se a gente existe esse sofrimento ainda,
Aí é Deus que quer? Não, Ele não quer, mas Ele permite. Porque é necessário que a gente possa aprender através dele, já que a gente não respondeu através do amor. Porque também tem a voz do amor, né? Mas quase nunca a gente responde pelo amor. Aí quando vem, vai através da dor. É quando a gente tem muito dito isso no centro do Espírito, né? Você vem através do amor ou através da dor? Quase todo mundo é através da dor, né? Essa é a realidade, quase todos. Mas se a gente for observar direitinho, a vida nos chama realmente pelo amor. Aí a gente não quer, a gente não responde. A gente consegue fazer, como dizer, ouvidos surdos, né? Ah, não quero nem ouvir. Mas aí depois, quando bate, né, aquela dorzinha na gente, a gente vai ver que a gente sempre foi muito, muito, muito amado. E que esse reino de Deus, ele vem até nós, nos cativando, buscando, nos chamando. E a gente sempre dizendo não até ele. No livro, eu não lembro qual é o livro, mas não anotei, minha gente, desculpe aí. Mas tem o livro de quem fez a Casa do Caminho, quem ficou responsável pela Casa do Caminho. É no livro Paulo Estevam mesmo, parece. Aí então, veja só, que tem um dia que eles estão atendendo lá, e já está muito tarde, veja que 5 horas já tarde. Aí, de repente, bate alguém lá. Então, ele diz assim, eu não vou atender mais não, porque já fechou. Aí depois ele vai abrir a porta a Jesus. Mas Jesus disse, eu te pedi que apacentasse as minhas ovelhas. Eu te pedi tanto que apacentasse as minhas ovelhas. Aí disse, eu vim até aqui para te pedir mais uma vez isso. Porque ele disse que não ia atender, porque era 5 horas, estava muito cansado. Mas aquele que estava lá atendendo era o próprio Cristo. E às vezes a gente é assim. Aí veja, aquele homem que estava tentando colocar o reino de Deus dentro de si. E às vezes nós somos assim. Às vezes quando a gente está aqui no centro, né, quando vocês vão ver, quando implantar o trabalho social, como é gostoso, como é maravilhoso. Mas eu vou dizer a vocês também, fácil não é. Tem muitas dificuldades. Porque tem dia que a nossa inferioridade. Ontem mesmo, dia de chuva, foi que eu disse para todo mundo. Eu disse, Soninha, eu vou, não estou com coragem não. Porque quando eu olhei assim, a chuva, o frio, eu disse, poxa, saí daqui para fazer a sopa. Eu não queria ir não vou mentir, estou sendo sincera, até com vocês. Aí minha irmã disse, mas rapaz, deixa de ter preguiça, vamos embora. Eu disse, mas é mesmo, a gente tem que procurar vencer. Porque são essas coisas, sabe, que a gente vai. E é um passinho mínimo. Porque isso não quer dizer que a gente vá, mas a gente tem que ir tentando para poder ir vencendo as nossas próprias mazelas, menina, para que esse reino venha até nós, se estabeleça em nosso coração. E não querer procurar de forma externa, como muita gente acredita, que ele vai vir de forma externa. Nós, graças a Deus, já estamos tendo essa visão, né, de que ele é uma edificação dentro de cada um de nós. E é justamente que eu achei maravilhoso isso, né? Que o reino de Deus passa para implantar o reino de Deus, que é justamente uma obra divina no coração dos homens. E tem uma mensagem que eu sempre trago ela, porque eu acho ela belíssima, apesar de que muita gente conhece, mas é aquela reencontro com Deus. Eu acho ela muito bonita, que diz assim: Deus, passei tanto tempo te procurando e não sabia onde estavas. Porque realmente, muitas vezes a gente quer procurar aqui e ali e vai mudando de religião, acha que ele está nas religiões, acha que ele está aqui no outro. Aí não sabia onde estavas. Olhava o infinito e não te via. E pensava comigo mesmo, será que tu existes? Quantas e quantas vezes, né, a gente fica desesperado com as coisas do mundo. Eu já vi gente dizer assim, eu estou descrente do mundo. Aí eu faço, essa coisa eu não estou não. Tu és uma boba. Eu disse, boba não, sabe? Porque quem está no comando é o Mestre Jesus. E ele está no comando, ele não vai deixar a gente se perder não. Foi o que Jesus disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então nós somos essas ovelhas. Mas se eu estou com esse pastor, como é que eu vou me perder? Eu posso me desviar, mas eu sei que ele vai seguir, vai me buscar e vai me trazer. Porque a grande salvação é essa, é a gente voltar para a lei.
Né? Agora a gente tem que ter um entendimento, graças a Deus o Espiritismo já nos diz isso. Por quê? Ah, mas aí não deu, fulano desencarnou e não conseguiu voltar. Né? Como é uma amiga minha, ela disse isso como uma, parece que era a irmã dela, não sei, que ela disse, minha irmã se desviou da igreja, aí desencarnou a bichinha e não conseguiu voltar. E mas se preocupe não, ela vai ter outras oportunidades. Agora que ela morreu? Aí eu disse, com certeza, vai sim. Aí eu já dei assim uma entradazinha, sabe, falando assim, de reencarnação, de leve, mas falei. Eu digo, ele nunca fecha a porta pra gente. Nunca ele vai fechar a porta da gente. Sempre há tempo da gente crescer e colocar o reino de Deus dentro da gente. Aí ele fez isso aqui. E pensava comigo mesmo, será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos. Você também não estava. Te busquei através dos sacerdotes. Também não te encontrei. Senti-me só, vazio e desesperado. E desesperado e descrente. E na descrença eu te ofendi. E na ofensa eu tropecei. E no tropeço eu caí. E na queda senti-me fraco. Fraco, procurei amigos. Nos amigos encontrei carinho. No carinho eu vi nascer o amor. E com o amor eu vi crescer o mundo. E no mundo novo eu resolvi viver. E o que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi. E eu recebendo, me senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo a paz, eu que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. E sem procurar-te, aí foi que eu te encontrei. Porque realmente ele está dentro de nós. E quando ele diz assim, doando alguma coisa, eu muito recebi. Porque entre nós e Deus a grande ponte é o próximo. Tem uma frase que diz assim, sofre mais quem tem tempo para si. Então, sofre mais quem tem tempo para si. Chico Xavier sempre dizia isso, né? Aí, sofre mais quem tem tempo para si. Por quê? Porque você fica envolto em você mesmo. A partir do momento que você se desprende e vai ver a dor do próximo, a sua diminui. Então, é necessário que a gente possa não olhar só para si, olhar para o outro. Porque se a gente for olhar só para si, a gente vai sofrer muito. Porque a gente está envolto no nosso narcisismo, só vendo assim, só vendo assim. E não vê que ao eu me dispor para o outro, aí eu estou dando opções, né, de sair daquele mar de sofrimento que eu estou me doando. Então, eu não vou sofrer tanto a partir do momento de que eu me disponho a me doar para o outro. Como também Joana de Jesus diz uma frase maravilhosa, que é aquela questão da solidão. Que as pessoas hoje se sentem muito solitárias. Ah, eu não tenho amigo, ninguém me compreende. Mas aquele que é solidário nunca vai estar solitário. Porque toda solidariedade que você leva, você vai encontrar o quê? O agradecimento, o sorriso de alguém, um abraço de alguém. Você vai se sentir uma pessoa útil, uma pessoa que está dentro do contexto social, está fazendo algo de bom. Porque evangelho é o ser humano em ação. Você já viu Jesus ficar parado alguma vez? No sábado ele curava. Né? Ele pediu para Zaqueu, desce daí que eu vou jantar em tua casa. Porque ele via naquele homem possibilidades de mudança. Então ele sempre estava agindo, mediante a prostituta, sempre estava com o povão. E o evangelho é isso, é o evangelho em ação, no meio da sociedade. Seja através do atendimento fraterno, seja através de uma sopa, seja através de um agasalho, seja através de levando, né, buscando a campanha do quilo para a doação. Tudo isso é um movimento em ação. Ah, mas eu não posso fazer nada disso. Mas você pode plantar o evangelho, né? Desde que o reino de Deus esteja estabelecido, você queira dentro de você, no silêncio, você pode, dentro do seu trabalho, ser aquele que compreende, ser aquele que ajuda, que se dispõe a estar ajudando, ser dentro de casa aquele que sabe silenciar, que sabe compreender aquele filho, por mais difícil que ele seja. Porque, como o amigo disse aqui, realmente, toda família vai ter aquela pessoa mais difícil. É esse justamente o que a gente precisa socorrer a ele. A gente, às vezes, é difícil para a gente aceitar isso, mas é justamente aquelas pessoas mais difíceis
difícil que chega para a gente é aquela na qual a gente está trabalhando. Ela quer nos dizer alguma coisa. Tem algum sinalizando de que a gente precisa fazer alguma coisa por ele ou por ela. Então a gente tem que jogar o reino de Deus em meio a nós, num mundo tão tumultuado, né? Porque a gente vai observar assim, a gente está num mundo muito tumultuado. É possível falar de espiritismo sem dizer as palavras? É. Levando consolo para as pessoas. Né? Levando sempre. Quantas vezes eu disse coisas assim espíritas e quantas vezes eu recebi. Aí uma colega minha, eu nem sabia que ela era espírita, ela também não sabia. Aí eu estava assim, de cabisbaixa, aí ela chegou e disse uma frase para mim que me tocou. Mas depois que eu disse assim, pô, peraí, isso é uma frase espírita. Aí eu disse, vou perguntar. Aí eu falei, vem cá, tu leu o livro do Espírito dela? Eu sou espírita dele. Eu sou espírita, já estou com 3 anos. Eu digo, quer dizer, ela não disse a mim, eu sou espírita, mas ela levou uma palavra de consolo a mim. Naquele momento, que para ela o que interessou era dizer, para me consolar. Então a gente vê que é possível plantar, sim. A semente, o maior bem que se faz no Espiritismo, como diz o irmão, é a sua divulgação. Mas não é a sua divulgação em termos de dizer assim, venham para casas espíritas, não é essa divulgação. A divulgação silenciosa de levar o bem, o amor, a paz, justamente o acalento. Então que a gente possa realmente, cada vez mais, ir implantando esse reino dentro de nós, para que a gente possa ser verdadeiros cristãos. Porque lembra daquele sonho que Jesus teve? Eurípides, é isso? Eurípides. Que ele viu Jesus chorando. Não foi Jesus, ele viu Jesus chorando. Aí perguntou, se era porque o mundo estava isso, aquilo, outro. É pelas pessoas. Já sei, pelos que não creem em ti. Jesus resume tudo dizendo, não é pelos que não creem em mim. Era pelos cristãos que creem, mas não fazem. Então é justamente, a gente tem que partir, não só para estar falando só, mas fazendo. Às vezes eu fico até nessa, assim, eu acho que eu estou fazendo, é um pouco falando demais. Aí uma música começa a rir comigo, eu digo, mas é mesmo. Vamos deixar de ser faladores e ser agora fazedores das atitudes cristãs. Então que a gente possa pensar nisso e que alcancemos o reino de Deus em nossos corações, para plantarmos a paz e o amor neste mundo tão tumultuado. Muita paz e muita luz a todos e obrigada pelo convite. Receba o nosso abraço, do Centro Espírita Maria de Nazaré, e muita paz a todos. Muito bem, né? Graças a Deus, né? Tivemos uma tarde muito agradável, o tema foi muito didático, a compreensão aí da questão do reino de Deus, e possamos então fazer a nossa tarefinha de casa, né? E aos pouquinhos irmos fazendo essa construção, permitindo que o nosso mundo interior vá se renovando, né? Como muito bem explicou nosso irmão. Também agradecemos sua presença, foi um prazer recebê-la com sua irmã, sua amiga. Leve também nosso abraço para a Maria de Nazaré. Tem a Marluce, que sentimos a falta dela aqui. Mas acho que em breve iremos encontrar com ela, tá certo? Então, gente, vamos orar, né? Agradecer a Deus. Senhor Jesus, querido amigo, só nos resta agora te agradecer pelo alimento espiritual que recebemos na tarde de hoje. Que todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos permitir que essa semente brote dentro de nós. Nos ajuda, Senhor, porque temos ainda dificuldades, mas o caminho está aberto para o nosso aperfeiçoamento. Pedimos tua proteção e teu amparo a todos os que sofrem e que nossa casa possa estar sempre de portas abertas a todos que aqui chegarem. Que tua paz nos envolva hoje e sempre. Muita paz para todos. Quem for tomar o passe, aguarda um pouquinho que vai ser chamado, tá certo? Pessoal do Instagram, muito obrigado pela presença. Até mais.